Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Direito dos Contratos. Chegando aqui de uma audiência virtual, por isso que eu estou até paramentado aqui de gravata. Estamos acostumados a ver com trajes domiciliares, né? Hoje eu estou aqui de gravata. Bom, até por isso a gente... Para um minuto, né? Eu entrei aqui na sala em cima da hora. Eu estava finalizando ali os termos da audiência, mas deu tudo certo. Estamos aqui pronto para a nossa aula. Muito bem, pessoal. A gente finalizou na semana passada a discussão da teoria geral dos contratos. E aí a gente agora entra na análise dos contratos em espécie, né? São contratos que são trabalhados detalhadamente por alguma norma. Lá no Moodle, eu já disponibilizei uma série de vídeos que eu já tinha postado no YouTube de alguns contratos em espécie, compra e venda, doação, prestação de serviço, transporte, e eu vou aproveitar, então, esses nossos encontros para trabalhar com vocês outros contratos que não tem vídeo meu no YouTube. De maneira, então, que vocês vão ter uma amplitude muito grande de abordagem aqui. A gente vai ter essa abordagem nas aulas online de alguns contratos e já há lá no Moodle vídeos previamente gravados de outros contratos. Então, a gente vai conseguir abarcar um volume de contratos em espécie muito maior do que se a gente estivesse tendo aulas presenciais. Que a gente consegue dar tempo só de ver alguns contratos em espécie e tal, a gente não consegue ver todos. Continuaremos não vendo todos, porque são realmente muitos contratos, mas a gente vai conseguir ter uma amplitude muito grande. O fato da gente estar tendo aula online, aula remota, vai trazer essa vantagem para a gente nessa matéria. E muito bem, então, nesse sentido, nós vamos trabalhar hoje, vamos ver se a gente consegue, em cada aula, trabalhar pelo menos um contrato. Nós vamos trabalhar o contrato de locação. Mas é preciso já deixar claro aqui para vocês que nós vamos falar especificamente da locação de bens móveis. Porque quando se trata da locação de bens imóveis, nós temos uma lei própria, que é a Lei 8245 de 90. Nós estamos falando nessa aula de hoje da locação que é trabalhada pelo Código Civil, que é uma locação de bens móveis. Toda vez que alguém quiser alugar um bem móvel, seja um bem corpóreo, incorpóreo, não importa, a única exigência é que seja um bem infungível, um bem que seja individualizado, que não possa ser substituído por outro de mesmo gênero, espécie. Toda vez que alguém quiser alugar um bem móvel, vai alugar mediante as regras do Código Civil e essas que a gente vai estudar aqui. Se quiser alugar um bem imóvel, um apartamento, uma casa, é segundo a Lei 8245. Então, para a gente pegar um exemplo aqui para servir como fio condutor aqui da nossa aula, vamos imaginar a locação de carro, por exemplo. Você aluga um carro, o carro é um bem imóvel, é um bem infungível, se estabelece pelas regras aqui do Código Civil que a gente vai analisar. Então, vamos lá, começando pelo básico, o conceito, contrato de locação. É um conceito que, inclusive, é dado pelo Código Civil. É um contrato por meio do qual uma pessoa, chamada de locador, se obriga a ceder temporariamente, pelo tempo do contrato, para uma outra pessoa, chamada de locatária, o uso e o gozo de uma coisa, de um bem infungível, mediante certa remuneração. É elemento constituidor da locação a remuneração. Aí, se eu não quiser cobrar do locatário, aí não vai ser locação, vai ser outro contrato. Vai ser o contrato de comodato. Tá? Então, a locação, a aplicação das regras que a gente vai estudar hoje, implica na cobrança de remuneração pelo locador. Volto a dizer, mas e se eu não quiser cobrar remuneração nenhuma? Se eu quiser alugar de graça? Não existe tecnicamente essa expressão.
Se você está alugando de graça, você está, na verdade, emprestando o bem. E, juridicamente, não existe o contrato de empréstimo, existe o contrato de mútuo. Se a coisa está sendo cedida sem remuneração, é fungível, e o contrato de comodato, se a coisa que está sendo cedida sem remuneração, é infungível. Nós não estamos falando de mútuo, nós não estamos falando de comodato, a gente está falando de locação, que requer a remuneração para ser configurado. Então, se alguém cede a uma outra pessoa, por um tempo determinado, o uso e o gozo de um objeto infungível e cobra uma remuneração por isso, é a locação. É um contrato, portanto, típico, ele está detalhado, regulado detalhadamente no Código Civil. Ele é um contrato informal, ele não depende de formalidade para ser firmado. Ah, professor, mas toda vez que eu alugo um carro, eu tenho que fazer um contrato escrito. Calma, um contrato informal, ele não depende de formalidade para ser válido, mas nada impede que as partes queiram fazer de uma maneira formal, queiram fazer de forma escrita. A locadora de carro, com razão, porque é bom você ter documentado, né, todos os contratos que você faz, mesmo quando a lei não exige essa documentação, a locadora de carro gosta de fazer as coisas por escrito, faz parte da organização do negócio dela, mas ainda que a locação de bens móveis se dê verbalmente, de forma implícita, ela é válida. É um contrato bilateral, porque gera obrigações para ambas as partes. É um contrato bilateral comutativo, porque essas obrigações elas são conhecidas, elas são previstas previamente e são certas e determinadas. É um contrato oneroso, porque gera vantagens para ambas as partes. O locador recebe dinheiro, o locatário pode usar a coisa que ele quer usar, ele não é dono daquilo, então ele aluga. Ele tem uma vantagem com isso. É um contrato consensual e de execução sucessiva, quer dizer, as obrigações elas são cumpridas ao longo do tempo. Tanto as obrigações do locador, quanto as obrigações do locatário. Esse tópico 3 aí é o que eu já comentei no início da nossa aula de hoje, que a gente está falando apenas da locação de bens móveis, e nesse sentido, né, já entrando no Código Civil, artigos 565 a 578, está lá a definição do Código de que a locação que nós estamos estudando na aula de hoje tem por objeto qualquer bem móvel infungível. Como eu disse, pode ser corpóreo, incorpóreo, divisível, indivisível, não interessa. Tem que ser móvel e tem que ser infungível, um bem individualizado. Um carro é um bem infungível. Ele tem uma placa que só ele tem o chassi que só ele tem. Aí, se eu quiser alugar uma cadeira, por exemplo. A cadeira é um bem fungível, a princípio, mas eu posso tornar uma cadeira infungível. De que maneira? Colocando alguma informação nela que a individualiza. Por exemplo, o nome da minha empresa. Eu vou alugar mesa de festa. Essas mesas plásticas de festa costumam ser fungíveis. Elas podem ser substituídas por outras de mesma espécie. O que eu faço, então? Eu coloco nessas mesas a identificação da minha empresa. Eu individualizo a mesa. Eu transformo aquele bem em infungível e aí passível de ser alugado. É interessante que o Código esclarece que mesmo coisas que não podem ser vendidas podem ser alugadas. Existem certos bens que não podem ser objeto de venda, de alienação, de transferência de propriedade. Às vezes porque pertence a um menor e aí depende de autorização judicial, a autorização judicial ainda não veio. Por diversos fatores, o fato daquele bem não poder ser alienado não impede de ser alugado. E é interessante que mesmo quem não é dono de um bem pode legitimamente alugá-lo. O que é importante é que o locador tenha
o direito de uso daquele bem. Então, por exemplo, o Yuri me emprestou um bem até o final do ano. O Yuri, por exemplo, me emprestou o carro dele para eu usar até o final do ano. Eu posso alugar esse carro enquanto ele estiver no meu uso legítimo. Não tem problema nenhum. Pelo menos não um problema jurídico. Talvez o Yuri não goste de saber que eu estou alugando o carro que ele me emprestou. Mas é um problema pessoal, um problema de amizade e não jurídico. Com relação às partes, claro, para celebrar um contrato de locação como locador ou como locatário, a pessoa precisa ser capaz, né? Precisa ter mais de 18 anos ou ser emancipado, mas se não for capaz, também pode celebrar se tiver assistido ou representado. Um menor de 18 anos pode ser locador ou locatário que não seja emancipado, se, por exemplo, os seus assistentes celebrarem o contrato junto dele, ou se os seus representantes celebrarem o contrato no lugar dele. Então, não tem grandes problemas, não. Prazo, né? Qual é o prazo que tem que durar um contrato de locação? O código não entra nesse mérito, não. A gente sabe que alguns contratos o código estipula prazo máximo. Não é o caso do contrato de locação. As partes são livres para definir o prazo que elas quiserem. Inclusive, podem prever um prazo indeterminado. Pode celebrar um contrato de locação sem um prazo final já previsto. E aí, o contrato vai vigorando até que uma parte queira colocar fim a ele. Não tem problema nenhum. Então, eu posso pegar aqui, deixa eu pegar um exemplo. Um computador. O professor, mas um computador é bem fungível. Pois é, aí eu vou pegar um computador, eu vou colocar uma marcação nesse computador da minha empresa, ou o meu nome, vou gravar no computador o meu nome, de maneira que eu torne infungível, e aí eu vou alugar, deixa eu ver para quem aqui, vou alugar para a Esther. A Esther está precisando fazer aulas remotas, o computador dela não está bom, eu falo, Esther, eu tenho um computador ótimo, que se você quiser eu te alugo. Então eu vou lá, coloco meu nome no computador, gravo, individualizo aquele computador, pego dados do computador que só ele tem, sei lá, um número de série, alguma coisa, individualizei o computador, aluguei para a Esther, e a Esther pergunta, por quanto tempo vai ser o nosso contrato? Esther, a gente não sabe quanto tempo vai durar essas aulas remotas, então vamos fazer um contrato por prazo indeterminado. Para a Esther, neste exemplo aqui, por coincidência, eu nem tinha pensado nisso, vai ser até bom, porque num contrato por prazo indeterminado, qualquer uma das partes pode colocar fim a ele a qualquer momento, basta notificar a outra. Por que isso é bom para a Esther? Porque se a gente faz um contrato por prazo determinado, a gente estipular, esse contrato é por 1 ano, por 2 anos. As partes têm que respeitar esse contrato. Se eu coloquei lá que o contrato vai ser de 1 ano, eu não posso pedir esse computador antes do final da vigência, pelo menos não posso de forma impune. Né? Se eu exigir o bem antes do final do prazo de vigência, eu vou pagar para a Esther perdas e danos, porque eu estaria descumprindo a cláusula de prazo. E mesma coisa, assim, a Esther não poderia, se a gente fechou um contrato por 1 ano, a Esther não pode devolver antes do prazo impunemente. É claro que se de repente as aulas presenciais voltam mês que vem, a Esther fala, não preciso mais desse contrato, Ricardo, toma esse computador de volta. Se a gente tivesse fechado um contrato de 1 ano, a Esther, claro, ela me devolveria, mas ela teria que pagar uma multa proporcional ao tempo de contrato já cumprido. E se a gente não estipulou multa? O juiz vai estipular uma multa. A Esther vai me devolver antes do prazo e fala, não, Esther, nós temos uma cláusula de vigência de um ano. Você vai ter que pagar aluguel por 1 ano. Fala, não, mas eu não quero, eu não preciso mais do computador, estou devolvendo. Então, você vai me pagar uma multa, Esther. Ela, mas nosso contrato não tem multa. Então,
Ou a gente chega num acordo de qual valor de multa vai ser pago, ou eu vou a juiz e o juiz vai arbitrar uma multa. Ele vai arbitrar uma multa e você vai pagar proporcionalmente ao tempo de contrato que você cumpriu. Então, voltando ao meu comentário anterior, né, de por que seria bom para a Esther, nesse exemplo aqui, alugar o meu computador por prazo indeterminado. Que enquanto ela quer usar o computador, ela continua usando, mas se, de repente, de uma hora para outra, ela não precisar mais, se o contrato tem prazo indeterminado, basta ela me notificar e o contrato está extinto, ela me devolve e não tem que pagar multa nenhuma. É bem verdade que, num contrato por prazo indeterminado, eu também poderia fazer isso. Poderia pedir o computador a qualquer momento e a Esther poderia ficar sem o equipamento no momento que talvez ela precisasse. Mas, nesse exemplo específico aqui, o computador está aqui de lado, eu não estou usando, é muito improvável que eu venha pedi-lo de volta. Então, a Esther tem que pensar o que vale mais a pena. Correr o risco de eu pedir esse computador de volta a qualquer momento, mas, em compensação, ela também ter o direito de extinguir o contrato a qualquer momento, ou estipular um prazo de vigência mínimo, específico, que vai me impedir de pedir esse computador de volta antes do prazo, sem pagar a indenização para a Esther, mas que também vai obrigá-la a ter que cumprir esse tempo mínimo, sob pena dela me pagar uma multa. As partes vão ver o que é mais conveniente para elas e vão negociar. Vamos imaginar que a gente tenha feito um contrato por prazo determinado. A Esther preferiu fazer, não, eu prefiro fazer um contrato por prazo determinado até o fim do semestre. Vamos fazer até julho. Tá tudo bem. Então, também é inteligente por parte da Esther fazer isso, porque ela garante o computador até o final do semestre. Então, beleza, ela não vai ser pega de surpresa comigo pedindo esse computador de volta. Em compensação, se as aulas remotas continuarem para o segundo semestre, a Esther vai ter uns dias de julho ali, antes do início do próximo semestre, para ver o que ela faz. Ela garante esse semestre e no próximo ela vê depois. Então, a gente estipula aí vigência até 15 de julho de 2020. Perfeitamente. Chegou no dia 15 de julho de 2020, eu posso, então, exigir o computador de volta. O contrato acabou, eu posso exigir o computador de volta. Mas vamos imaginar que eu não faça isso. Vamos imaginar que chega 15 de julho, a Esther me liga, aí já houve uma definição, por exemplo, do governo, de que as aulas remotas vão continuar. A Esther entra em contato comigo e fala assim, Ricardo, eu vou continuar com o computador, eu vou ter aulas online ainda. Eu falo, tá bom, Esther, então continua. Ou seja, o contrato acabou, mas eu deixei que a Esther continuasse na posse do computador. O que isso gera? Segundo o Código Civil, gera uma prorrogação do contrato agora por prazo indeterminado. O contrato, então, considera-se automaticamente prorrogado, agora sem prazo definido, aplicando-se aquelas regras que a gente havia dito anteriormente. Se até julho, até 15 de julho, eu não podia pedir o computador de volta, porque eu tinha um contrato por prazo determinado, vencida essa data, o computador continuando com a Esther, agora eu tenho com ela um contrato por prazo indeterminado, posso pedir o computador a hora que eu quiser, a Esther pode devolver a hora que ela quiser. Então, é uma maneira aí que a gente pode encontrar para atender a todas as necessidades. A Esther garante o computador até o final do semestre e continua com ele até o próximo, enquanto ela também tenta, talvez, arrumar uma opção mais barata, né? De repente ela vai ganhar um computador de alguém, vai saber, né? Então, há uma possibilidade também. Estipula um prazo determinado e depois combina de manter o bem alugado na posse do locatário, da locatária, o que é possível, só que aí será uma prorrogação por prazo indeterminado. E aí vem um detalhe importante do artigo 574, pelo mesmo valor. Quer dizer que se a Esther continuar com o computador depois do prazo de vigência, o contrato é prorrogado, mas ela tem que continuar pagando aluguel?
Claro, né? Se o contrato foi prorrogado, inclusive a cláusula de aluguel. Mas qual valor de aluguel ela vai pagar? O mesmo valor que ela pagava na época em que o contrato era por prazo determinado. Ok, vimos aí de obrigações das partes, né? Que um contrato, quando o bem alugado é um bem móvel, é infungível, então se eu vou passar para Esther um computador que pode ser considerado um bem fungível, eu preciso torná-lo infungível para assegurar que o meu contrato com a Esther vai preencher os requisitos da locação para eu incidir, para o nosso caso, as obrigações de locador e locatário. Que obrigações são essas? O código prevê para o locador, basicamente, 3 grupos de obrigações. Primeiro, eu tenho que entregar o bem alugado para a locatária. Primeira obrigação óbvia é disponibilizar o computador para a Esther. Segunda obrigação, óbvia, mas é bom o código falar essa obviedade, porque tem locador sem noção, que às vezes não cumpre essa obrigação óbvia, que é garantir o uso do bem alugado pelo locatário. Não adianta só eu disponibilizar o computador para a Esther. Eu tenho que garantir que a Esther use o computador. Não adianta eu entregar o computador com uma senha que a Esther não consegue acessar. Não adianta entregar o computador numa maleta trancada. Não adianta eu disponibilizar o computador para a Esther e todo dia eu pedir o computador emprestado para eu usar. Não tem lógica. Uma vez que eu aluguei o bem, eu tenho que garantir, eu tenho que permitir que o locatário utilize o bem dentro dos limites do contrato, claro, mas do jeito que ele quiser, e o uso é todo do locatário. Não existe isso de eu alugar, é uma obrigação do locador, eu estaria violando uma obrigação minha se eu alugasse o computador para a Esther, mas continuasse pedindo emprestado. Amanhã eu apareço na casa da Esther, Esther, deixa eu só mandar um e-mail aí no computador? Não, eu estaria violando a obrigação do locador. Se é obrigação minha, é direito da locatária exigir isso de mim. Fala, não, Ricardo, peraí, você me alugou esse computador, sai fora, você vai ficar usando aqui, não. O uso é meu, Esther. Depois que acabar o contrato, você usa, Ricardo. E uma outra obrigação, uma obrigação que pode acontecer ou não, ela vai existir se o bem se deteriorar sem culpa da locatária. Se o computador estragar sem culpa da Esther, eu tenho a obrigação de reduzir o aluguel, se o computador teve a sua capacidade reduzida, ou eu tenho a obrigação de aceitar o fim do contrato se o computador se estragou completamente, sem culpa da locatária. Porque se o computador estragou com culpa dela, ela vai ter que me indenizar. Mas se o computador estragou sem culpa da locatária, aí ela não vai ter que me indenizar em nada e eu ainda vou ter que aceitar o aluguel mais baixo ou aceitar que o contrato acabou. Também, eu não tinha pensado nisso quando eu pensei nesse exemplo, mas acabou sendo uma coincidência boa. Se tem um troço que estraga da noite para o dia, e às vezes sem culpa do usuário, é computador, né? Às vezes o computador está sendo usado direitinho e às vezes ele estraga assim, sem a gente saber o que aconteceu. Então, sem querer, eu acabei dando um exemplo aí de uma situação bem provável. E o locatário? E a locatária e a Esther, que obrigações ela tem? Segundo o código, ela tem obrigação de usar o bem, segundo, dando a ele o uso que ela combinou comigo. Então, eu vou dizer, ó, Esther, vou te alugar esse computador, mas você tem que usar, por exemplo, só para as aulas remotas. Eu não permito que você use o computador para jogo e use o computador para baixar nada. Você só vai poder usar para as aulas online, por exemplo. Se foi combinado isso com ela, ela tem que dar só esse uso ao bem alugado. E se a gente não entrou nesse mérito? Acontece, às vezes você aluga um bem e não diz ali, não limita o uso que pode ser dado a ele. Pode, inclusive, ter acontecido. Poderia ter alugado o computador para
para a Esther e não ter detalhado o uso que eu quero que ela dê. Nesse caso, ela tem que usar o bem segundo o uso presumido. Se eu aluguei um computador para a Esther, qual que é o uso presumido? Ora, acessar a internet, usar o Word. Né? Então, enquanto ela estiver fazendo isso, beleza. Ela não pode dar um uso que não é um uso presumido, que não é um uso normal numa situação como essa. Por exemplo, ela começar a usar o computador para invadir computadores dos outros, quer dizer, para atividades criminosas. Espera aí, né? Eu não aluguei o computador para ela praticar crime. Ela não pode presumir que eu concordaria com isso. Pode a Esther sublocar o computador? De repente, a irmã dela fala assim, ou a vizinha da Esther fala, não, Esther, que computador legal, o computador funciona bem, deixa eu usar também. A Esther fala, não, eu vou te sublocar. Eu vou usar de tarde e de noite, se você quiser, você usa pagando aqui uma sublocação. Pode a Esther sublocar o bem? Se eu tiver autorizado ou se eu não tiver proibido, ela pode sublocar. Se o meu contrato mencionar que ela pode sublocar, ou se o contrato explica o uso que a Esther pode fazer e não menciona uma proibição à sublocação, ela pode sublocar. Agora, se o contrato é vago, o contrato não diz o uso que tem que ser dado para o bem, a Esther também não vai poder presumir o direito de sublocação. Também é uma obrigação da locatária pagar o aluguel no valor e no prazo combinado. É obrigação da locatária avisar ao locador, avisar a mim, sempre que terceiros turbarem o uso. O que é turbação do uso? É quando um terceiro prejudica o uso do bem por você. Por exemplo, a irmã da Esther, toda hora que a Esther vacila, a Esther vai no banheiro, a irmã dela entra lá e começa a mexer no computador, atrapalhando o uso por parte da Esther. A Esther tem que me avisar que o uso está sendo turbado da mesma forma, mais ainda, se alguém subtraiu o bem dela. Alguém foi lá, entrou na casa dela e levou esse computador embora. Imediatamente a Esther tem que me avisar disso. Também é uma obrigação dela devolver o bem tão logo a locação acabe. Professor, mas você não falou que às vezes o prazo acaba e o locatário continua usando o bem? Sim, é uma obrigação do locatário devolver o bem, mas às vezes ele combina com o locador que ele vai continuar usando. Ok. Mas a iniciativa do locatário tão logo acabou o prazo do contrato, devolver o bem, tomar a iniciativa de devolver. E se não devolver? E se a Esther não devolver o bem? Bom, ela tem a obrigação de devolver. Se ela não devolver, ela está descumprindo uma obrigação legal e contratual dela, que vai gerar uma consequência que o Código Civil já diz qual é. Se acabou o meu contrato com a Esther e ela não está devolvendo o computador, enquanto ela continuar com ele, ela terá que continuar pagando o aluguel. Mas como assim? Mas o contrato não acabou? Sim, o contrato acabou e a Esther não me devolveu o bem. Então, eu tenho o direito de ir a juízo, exigir a devolução compulsória e mais, exigir que a Esther continue me pagando o aluguel enquanto ela não me devolver. Só que aqui tem um detalhe. Uma coisa é o contrato acabar e eu concordar que a Esther continue usando. Aí o contrato se prorroga por tempo indeterminado e a Esther continua pagando o aluguel já anteriormente combinado. Agora, se o contrato acabou, eu exijo a devolução e a Esther não me devolve, ela vai continuar pagando o aluguel, só que é um aluguel que eu vou arbitrar agora para esse período. Entenderam? É uma outra situação. Eu pedi a devolução e ela não devolveu. Então, eu vou a juízo e vou dizer, excelência, eu quero um mandado
de devolução do computador. Eu quero que Vossa Excelência ordene a Esther a me devolver o computador, sob pena de multa diária e tal, e que condene a ela a me pagar um aluguel de R$ 1.000 por mês, que é muito maior do que o aluguel que ela me pagava, que é um valor que eu estou pedindo, e o Código Civil me dá o direito de, nessa situação, arbitrar um valor da minha cabeça por cada mês de atraso. É uma forma que o Código Civil arrumou de também pressionar o locatário a devolver o bem, porque se ele não fizer isso, ele vai pagar um aluguel que o locador vai pedir da cabeça dele. Inclusive, podendo o locador exigir um aluguel alto, não pode ser abusivo, porque se for um aluguel abusivo, eu quero R$ 15.000 por mês. Não, o juiz não vai acatar totalmente o valor que eu pedi, o juiz vai reduzir. Mas o próprio código quer autorizar o locador a pedir um aluguel alto nessa situação, que é para forçar o locatário a, enfim, devolver o bem. Tudo isso sem prejuízo da Esther ainda me pagar perdas e danos caso o bem venha se deteriorar depois do que o contrato acabou. E nesse caso, como eu pedi o bem de volta e a Esther se negou a devolver, a partir de agora, se o bem estragar, mesmo sem culpa dela, ela vai ter que me indenizar. Porque ela já devia ter me devolvido, eu já pedi o bem de volta, ela não quis me devolver, e agora ela assume o risco desse bem vir a se estragar sem culpa dela, e ela ter que me indenizar mesmo assim. Muito bem, direito de retenção. Agora é uma outra situação que acho que nesse exemplo do computador não vai ser difícil ilustrar. Então, vou pensar um outro cenário. Direito de retenção, até falando aqui genericamente, antes de pensar um exemplo, é o direito que o locatário tem de não devolver o bem alugado enquanto ele não for indenizado pelas benfeitorias que ele, por acaso, eventualmente tenha feito no bem alugado. Mas como assim? O locatário é obrigado a fazer benfeitorias no bem? Não necessariamente. Muitas locações acontecem, chegam ao fim sem que o locatário tenha feito benfeitoria alguma. Mas outras locações acontecem, chegam ao final com benfeitorias tendo sido feitas pelo locatário. Benfeitorias são melhorias que a pessoa que está no uso de um bem acaba fazendo nele. Mas o locatário vai ser indenizado por essas benfeitorias? Ele fez essas melhorias porque ele quis. Aí é que está. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, vamos imaginar aqui o aluguel de um carro. O carro foi alugado ao João e o João pode ser que chegue ao final do contrato, não fez benfeitoria nenhuma. Beleza, me devolve o carro no final do contrato. Mas pode ser que o João tenha feito, sim, algumas benfeitorias. Ele tenha feito algumas melhorias nesse carro. Aí alguém vai dizer, mas fez porque quis. De novo, não necessariamente. Tem benfeitorias, que são as chamadas benfeitorias necessárias. Quem está no uso do bem tem que fazer, senão aquele bem vai se deteriorar. Por exemplo, pneu furou do carro. Se o João está usando o carro como locatário, ele tem que trocar o pneu e ele tem que mandar consertar o pneu. Porque senão o carro vai rodar mais e vai estragar e o João vai ter que me indenizar o carro inteiro. Então, em certas situações, as chamadas benfeitorias necessárias terão de ser feitas, senão o bem vai acabar se deteriorando e aí por culpa de quem está usando. E as benfeitorias necessárias são sempre indenizáveis. Quem está usando um bem que não é seu e fez uma benfeitoria necessária, terá direito a ser indenizado por essas benfeitorias necessárias. Seja esse alguém quem for. Esteja ele usando esse bem a que título for, inclusive na locação. Então, o João está usando um carro que eu aluguei para ele. Ele teve que fazer a benfeitoria necessária. Ele trocou o pneu, ele trocou o para-brisa foi quebrado por uma pedra que caiu,
O João foi lá, trocou o para-brisa, são todas benfeitorias necessárias. O João tem direito a exigir de mim, dono do bem, a indenização por essas benfeitorias. E aí é que entra o direito de retenção. Enquanto eu não pagar ao locatário a indenização pelas benfeitorias que ele tem direito a ter o reembolso, o locatário tem o direito a reter o bem. Enquanto eu não indenizar o João pelas benfeitorias necessárias que ele fez no carro, ele tem direito a se recusar a me devolver. Eu não devolvo o carro enquanto o Ricardo não pagar a indenização. Só que aqui, gente, nós estamos falando de uma recusa de devolução que é direito do locatário. Portanto, ele não vai devolver e não vai pagar a multa e não vai pagar aquele aluguel que a gente viu no slide anterior. Porque agora nós estamos falando de alguém que tem direito, por lei, a reter o bem. E é todo tipo de benfeitoria que dá esse direito? Não, com certeza é sempre a benfeitoria necessária. A gente sabe que as benfeitorias podem ser úteis, que são aquelas que não são necessárias para a manutenção do bem, mas que aumentam o uso dele. Então, por exemplo, o João, ele colocou alguma coisa no carro que tornou o carro mais veloz. Eu não sei imaginar que tipo de peça seria essa. Ele colocou uma peça que o carro não precisava ter, mas ele colocou e o carro agora ficou mais veloz. É uma benfeitoria útil. O locatário tem direito a ser indenizado pela benfeitoria útil? Como ela é útil e não necessária, a indenização ao locatário é só se o locador concordou com aquilo. Se o João me perguntou sobre a peça que ele ia colocar, eu concordei que ela fosse colocada, aí ele vai poder pedir a indenização. Agora, se o João colocou uma peça que é uma benfeitoria útil, não me consultou, ele não tem direito a pedir indenização, não. E tem também as benfeitorias voluptuárias, que são aquelas que não eram necessárias à manutenção do bem e que não aumentam o uso do bem, não aumentam a eficácia do bem, só torna o uso mais agradável. No caso de um carro, por exemplo, o João instalou um ar-condicionado lá no carro. O carro não fica mais veloz porque tem ar-condicionado. Ele só fica mais agradável de usar. É uma benfeitoria voluptuária. A benfeitoria voluptuária, ela não é autorizada nem quando o locador concordou que ela fosse feita. O locador indeniza a benfeitoria voluptuária se ele quiser. Claro que se o João colocou o ar-condicionado e eu quiser pagar para o João o valor que ele gastou, eu posso pagar. Mas se eu não quiser, o João não tem direito a exigir essa indenização. Nem que ele tenha me perguntado se eu concordava com aquilo e eu tinha dado a concordância. Benfeitoria voluptuária não dá direito à indenização obrigatória. Por outro lado, se for possível retirá-la, a pessoa que a fez pode retirá-la. Se a gente estiver falando, ao invés de ar-condicionado, de um aparelho de som que o João instalou no carro, benfeitoria voluptuária também. Eu não quero indenizar, porque eu não sou obrigado. Em compensação, o João pode tirar o aparelho de som e me devolver o carro como era originalmente. E se o locador vender o bem alugado durante o contrato de locação? Agora, acho que dá para voltar ao exemplo da Esther aqui. Aluguei o computador para a Esther até julho, até 15 de julho, e no meio desse tempo eu vendo esse computador para Mariana. O artigo 576 do Código Civil permite que quem compre a coisa alugada, a Mariana, por exemplo, possa avisar lá a locatária